O presidente Ibrahim Traoré, o melhor presidente da África e o presidente mais jovem do mundo hoje, ele questiona a eficiência da União Africana e ele dá uma sugestão de que a União Africana deveria ser refundada. Seja muito bem-vindo a este vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Milton Calisto. Se inscreva no canal, deixa seu like e no finalzinho do vídeo não se esqueça de deixar aquilo que é a sua opinião, porque é muito importante nós termos opiniões diferentes neste vídeo. Olha, o presidente Ibrahim Traoré deu uma entrevista e acabou soltando algumas palavras que sempre inspiram jovens africanos como eu. Olha, ele disse que a União Africana não passa de uma organização de fantochada que permite que os imperialistas tenham um controle maior no continente africano. E sem contar que existe dentro da União Africana uma exclusão muito forte e fazendo com que a União Africana não concorde com o objetivo principal, que é a reconciliação entre os africanos. Olha, o Ibrahim Traoré, para além de tudo, ele é muito inteligente, meus. Ele é uma pessoa que realmente ele observa as coisas e ele traz à tona essas coisas, sem mesmo nós percebermos. Porque a União Africana ela foi criada em 2002, né, com o objetivo de combater os conflitos, de trazer essa reconciliação, tanto que eles pregam muito entre os africanos, e também dar assistência necessária a qualquer país africano. Quer dizer, aquela toda coisa, acredito que muitos africanos, né, jovens já sabem disso, estudamos na escola quais são os objetivos da criação da União Africana. Segundo o relatório que fomos mostrado em 2024, a União Africana não consegue, não tem a capacidade de combater os conflitos como o terrorismo, entre outras coisas que vêm acontecendo na África. Depende de outros países europeus, asiáticos e por aí vai. Portanto, está tão dependente que não consegue até hoje trazer ou ser mais autônoma, ser mais uma organização realmente soberana, não consegue. Então, no entender do Ibrahim Traoré, era necessário que refundasse essa organização para que realmente cubra todos os africanos, sem distinção de ninguém. Por exemplo, hoje, Mali, Burkina Faso e Níger são excluídos porque eles cometeram o golpe de Estado, por exemplo. Por terem cometido esse golpe de Estado, são mal vistos por muitos líderes africanos. Precisamente, a maioria são velhotes, no caso, aqueles líderes velhotes que odeiam, não é, jovens revolucionários como Ibrahim Traoré. Eu acredito que eles oram para não surgir um Ibrahim Traoré no seu país. E lembrando que a União Africana hoje está a ser presidida pelo presidente angolano, aí o senhor João Lourenço, que é o presidente da União Africana hoje. Será que, por exemplo, o presidente João Lourenço tem boa relação ou teria boa relação com o Ibrahim Traoré? Eu acredito que não. Já o chamaram para conversar, para tentar entender o outro lado da história, que eles narram tanta história, tipo, ele é golpista, ele quer ser ditador e tudo mais. Já lhe chamaram para sentar, para realmente conversar um pouco, para entender qual é o posicionamento dele. Não acontece. Portanto, aqui, o Ibrahim Traoré, quando ele traz essa visão para os africanos, precisamente para jovens, é porque ele já percebeu realmente que ali há muita, nós diríamos, matrecada, né? Há muita fantochada que vem acontecendo dentro daquela organização. Então, no entender do próprio Ibrahim Traoré, era importante que refundasse aquilo. Se refundarem a União Africana, para que a União Africana seja mais justa e transparente naquilo que são os objetivos e seja claro no que ele realmente está fazendo, porque, para além de tudo, não se vê exatamente o que a União Africana vem fazendo. Várias situações na África que nunca foram resolvidas. E isso acaba aborrecendo aquelas pessoas que realmente são revolucionários, que querem ver o continente africano a ir avante. Então, essas informações o presidente Ibrahim Traoré deu numa dessas entrevistas que ele participou, numa dessas reuniões, e acabou soltando essa, alusivo Dia da África, que foi antes de ontem mesmo, mês de maio, nós temos celebrado, de uma certa forma, o Dia da África. Então, ele acabou soltando essas bombas. Era necessário que a União Africana seja refundada. Qual é a vossa opinião com relação a isto? Porque eu acho que é muito importante, na minha opinião, eu acho que é importante sim, que haja restauração daquela união, porque não está a funcionar para nada, família. É uma organização que está lá na África, desde que foi fundada, só foi fundada, né?
se encontram entre políticos corruptos, todos os políticos corruptos estão dentro daquela organização. E aparecem pessoas nacionalistas, pessoas que amam sua pátria, como Ibrahim Traoré, como outros presidentes, outro presidente do Mali, do Níger, e entre outros aí que se revolucionam, negam essas coisas, querem ser mais autônomos. Então, de uma certa forma, são cortados, são fechados. Então, a União Africana, para além de tudo, nem está a ser intermediário de ninguém. Porque se realmente está tendo esse problema no continente, golpe do Estado, já deveria ser o primeiro a ir relatar esse tipo de coisa, o que realmente vem acontecendo. Mano, eles condenam, nós como a União Africana estamos a condenar isso. Mano, isso não passa de uma fantochada. Há alguém que diz, faça esse relatório, apareça e diga isso, para que o mundo veja que você está a negar esse tipo de coisa. Enfim, o que vocês têm a dizer com relação a esta situação que vem acontecendo naquela região da África e, sobretudo, essa organização que se chama União Africana, que não consegue ser uma união muito forte, porque, família, é o seguinte, se a União Africana, de fato, fosse forte, como o próprio Ibrahim Traoré disse, se nós consolidássemos uma união realmente forte no sentido, em todos os sentidos, até no financeiro sermos fortes, ninguém ia nos abalar. É correto dizer isto. Ninguém ia abalar a União Africana. Seria uma organização realmente muito forte. Porque a União Africana sozinha tem a capacidade de alimentar muitos países em termos de recursos naturais. Unindo a África de uma certa forma, estamos a unir, 54 nações muito fortes, soberanas e, com todos os recursos necessários. E isso traria muito dinheiro para o continente, mas não ficaríamos mais nessa dependência. Mas isso não está acontecendo, eu não sei porquê. Mas, enfim, vocês dirão aqui nos comentários o que vocês acham sobre a decisão do presidente Ibrahim Traoré. E se vocês acham também que o próprio Ibrahim Traoré tem a capacidade de intervir nesta situação, porque eu não sei como é que ele pode, por exemplo, tentar intervir na União Africana, porque aí já é complicado. Ele intervindo lá, praticamente ele já está um presidente mesmo, quase de toda a África. Mas esse sonho, ele pode ter essa imaginação, igual o Muammar Gaddafi também teve. Até o Muammar Gaddafi foi a peça muito importante na fundação da União Africana, quando ele dizia suas ideias lá, unificar a África, criar uma moeda única. Como aquilo que acontece na União Europeia, como aquilo que acontece, por exemplo, nos blocos como Estados Unidos, termos aquela coisa de uma e única moeda para realmente sermos uma união forte, sermos uma união com soberania, sem depender de ninguém, fazer negócio de igual para igual. O que vocês acham sobre isso? Será que há essa possibilidade? Poderá acontecer mais isso? Deixe aqui nos comentários e nós nos veremos no nosso próximo vídeo. E por hoje é tudo. Fui!